Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 4 de setembro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje é quinta-feira. E hoje nós simplesmente vamos nos lembrar de que a vontade de Deus para você é a felicidade perfeita. Então, se você ainda não está experimentando a felicidade perfeita na sua vida, é porque você ainda tem algum trabalho de reconexão para fazer. É claro que essa felicidade perfeita, ela vai se atualizar. Então, talvez o que seja a felicidade perfeita para você hoje, não seja daqui a um mês. Mas enfim, à medida em que você conseguir acreditar nisso, essa felicidade perfeita, só sua, do seu jeitinho, ela vai começar a se manifestar na sua vida. Não se esqueça de diariamente entregar ao Divino Espírito Santo a sua vida, a sua vontade, os seus desejos, os seus medos, os seus ressentimentos, as suas culpas, os seus pensamentos, os seus sentimentos, tudo você entrega para o Espírito Santo, tá bom? E eu botei essa blusa de gatos aqui em homenagem ao querido Davidson, nós já vamos falar dele, tá? Mas eu botei a blusa de gatos pro Davidson. Olha, Davidson, só que tem uma linha aqui que eu vou cortar, tá? Deixa eu botá-la aqui para dentro. Mas essa blusa de gatos aqui, ela é pra você, tá? Tô vestindo essa blusa em sua homenagem. Olha esse gato aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele. Tem mais um aqui, ó, tá? Blusa de gatos que vocês gostam. E ontem não mostrei o Aslan pro Davidson, porque o Aslan não apareceu aqui. Daqui a pouco o Aslan aparece. Aslan, vem ajudar no vídeo. Daqui a pouco ele aparece, tá? Bom, enfim, damos início ao nosso vídeo com o texto O que é o mundo. O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele, o mundo, deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Qual foi o pensamento que deu origem ao mundo? Qual foi o pensamento? Estamos separados da nossa fonte. Estou separado da minha fonte. Vocês querem saber como nasce o mundo? Metaforicamente falando, leiam o livro do Gênesis. O mundo nasce no momento em que Adão e Eva comem a maçã. Aí nasce o mundo. Antes, a gente tinha o... Na verdade, o mundo nasce um pouco antes, né? Porque a gente estava lá no sonho feliz e aí então a gente entra no pesadelo do ego. Mas se você quer entender a gênese do mundo, leia o livro do Gênesis, tá bom? Então, quando a gente deixar de apreciar esse pensamento de que estamos separados da nossa fonte, então o mundo vai deixar de existir, tá bom? Então, você pode ter vislumbres já aqui, tendo essa experiência na terceira dimensão. Você já tem vislumbres, tá bom? De como é estar aqui sem ter o pensamento de estar separado de Deus. Você pode ter vislumbres disso, tá? Quando o pensamento de separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz. Uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi, e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos.
Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. E agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida, onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Os sonhos vêm a ser o chamado de Deus e um novo propósito pode ser dado a toda percepção por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ó, chegou aqui. Venha, meu filho, venha que o Davidson quer ver você. Vem cá. Ó, dá oi pro Davidson. Fala, oi, Davidson, tudo bem? Então, e deixa-o dar-te a paz e a certeza que tu jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Eu esqueci de dizer ontem que eu vou ter que abrir um canal só pro Aslan, né? Porque o Davidson falou que ele gosta dos vídeos quando o Aslan aparece, né? Então, assim, eu vou ter que fazer um canal só de vídeos Aslan, mestre Aslan, ensinando um curso em milagres, né? Aqui, ó, a figura. A figura. Hoje eu conversei tanto com ele, gente. Eu medito e ele fica no meu colo enquanto eu tô meditando. Quando eu acabei de meditar, tive altos papos com ele. E ele me olhando assim como quem diz, é doida. E deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento, enquanto o mundo não tivesse unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo. E que não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos o mundo, fizemos a bagunça, agora a gente vai ter que resolver. Temos que contemplá-lo através dos olhos do Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Então, como é que nós curamos o mundo? Está escrito aqui, contemplando o mundo através dos olhos do Cristo. Quando a gente come a maçã, quando Adão e Eva comem a maçã, eles começam a ver o mundo com os olhos da carne. Aí descem todas aquelas desgraças sobre eles, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Muito bem, gente. Que texto bonito, né? O mundo foi feito como um ataque a Deus. O que quer dizer isso? Eu sei fazer melhor do que você, papai. É a história do filho pródigo. É o que eu vou repetir para vocês, já falei, sei lá, 50 vezes. Vou falar a 51ª. Se você quer aprender um curso em milagres em 5 minutos, leia a parábola do filho pródigo, que eu já contei para vocês que tem igualzinha no hinduísmo. Tá bom? Então, o filho chegou e falou assim, eu vou fazer do meu jeito. Não é mesmo? Ele falou. E aí a gente fez. E parece que não deu muito certo. Tá bom? Muito bem. Aí a gente tem a lição de hoje, que é a 247, que é maravilhosa e que fala da visão, né? Vocês percebam que todo esse grupo de lições do que é o mundo vai falar da visão, de como vemos o nosso irmão, de como vemos o mundo, de como vemos as situações nas nossas vidas, de como vemos, como estamos enxergando, como eu vejo o meu irmão, né? É sobre isso. Sem perdão,
ainda serei cego. Traduzindo, vou traduzir para vocês. Se você não conseguir perdoar o seu irmão, você não o estará vendo. E muitas vezes, gente, muitas vezes, o nosso irmão nem tá fazendo nada. Nós é que estamos cheios de projeções em relação a ele, né? Sem perdão ainda serei cego, lição 247. Essas lições da segunda parte do livro, elas são soberbas. O pecado é o símbolo do ataque. Contempla-o em qualquer lugar e eu sofrerei. Pois o perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim. O perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim. Que eu aceite o que a sua visão me mostra como a simples verdade e estarei completamente curado. Irmão, vem e deixa-me olhar para ti. A tua beleza reflete a minha, a tua inocência, a tua pureza é a minha. Tu estás perdoado e eu também, junto contigo. É assim que quero olhar para todos hoje. Os meus irmãos são os teus filhos. A tua paternidade os criou e os deu a mim como parte de ti e também do meu próprio ser. Hoje eu honro a ti através deles e assim espero neste dia reconhecer o meu ser. Então, nós pedimos ao Divino Espírito Santo hoje que olhemos para os nossos irmãos, todos eles, a partir dos olhos do amor. Ok? Isso não significa que eu vá querer conviver com aquele irmão. Aquele irmão que me caluniou. Aquele irmão que me roubou. Aquele irmão que me traiu. Eu estou olhando para tudo aquilo que aquele irmão fez. De que forma? Entendendo que são pedidos de amor. Ok? Eu estou olhando com os olhos do amor e pensando: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. É assim que a gente consegue entender a frase de Jesus pregado na cruz. É assim que nós conseguimos entender. Vocês entendem? Ah, Jaque, mas você fala de um jeito que parece que é muito fácil. Não, não me entendam mal. É muito desafiador. É muito desafiador, mas eu posso garantir para vocês que a gente consegue. Você consegue, se eu conseguir, você consegue. Quando eu cheguei nessa vida, o meu coração estava muito fechado. Se eu consigo olhar para esse irmão, para essa irmã que me prejudicou e falar: Pai, perdoai-o porque não sabe o que faz, e não sabe o que faz mesmo, então você também consegue. Ah, Jaque, mas você não passou pelo que eu passei. Já passei por muitas coisas na minha vida. Não vou aqui querer fazer com você uma competição de sofrimentos, porque isso obviamente seria uma questão egóica. Cada um tem a cruz que lhe cabe carregar. O que eu quero dizer com isso? Alguma coisa fatalista? Não. Eu tô querendo dizer que lá, quando a gente estava entre vidas, no nosso período lá planejando a nossa encarnação, nós simplesmente fizemos um plano de encarnação. E estamos vivenciando esse plano. Talvez a sua vida seja muito mais difícil do que a minha. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas uma coisa eu posso te garantir. A medida do seu desafio é a medida do seu aprendizado. A medida do meu desafio é a medida do meu aprendizado. Então, se
A sua carga é pesada, é porque você é mais pesada do que a minha, é porque você é mais musculoso do que eu. Mas, se nós nos lembrarmos da frase de Jesus, é aquela que ele fala do jugo. O meu jugo e o meu fardo é leve, né? Se nós nos lembrarmos dessa frase de Jesus, que eu não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google, peraí. Que eu não tô conseguindo me lembrar. Deixa eu botar aqui para vocês. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus. Porque o meu jugo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11. Então, se eu me lembrar disso, então não importa o tamanho da minha cruz, entre aspas, porque eu vou entregar ela para Deus. Eu vou entregar ela para o meu irmão mais velho, Jesus. Eu vou entregar ela para o Divino Espírito Santo. E tudo então vai se suavizar. Eu vou falar, Pai, olha só esse peso aqui que eu escolhi carregar. Carrega para mim, por favor. Eu não tenho... Eu sou impotente diante desse fardo que eu preciso carregar. Eu sou impotente diante do tamanho dessa lição que eu tenho que aprender. Aprenda através de mim. Pronto. E aí talvez tenha até sido esse o motivo pelo qual você escolheu esse aprendizado nessa vida. Para ficar tão pesado, tão pesado, tão pesado, tão pesado, tão impossível de você, o seu eguinho, o seu euzinho convulsivo, como diz o psicólogo americano William James, que eu adoro, o euzinho convulsivo, fica tão difícil para ele carregar que aí você teve que se abrir para o seu eu superior, para o seu eu maior. Então, na verdade, essa é a lição. Entende? Vocês entendem isso? Talvez a sua lição seja entregar, seja soltar, seja falar, Pai, eu sou impotente diante desta dificuldade. Por favor, resolva ela para mim. Pai, eu sou ignorante diante dessa lição que você quer que eu aprenda. Por favor, me mostre essa lição para mim. Por favor. Aprenda através de mim. Como eu posso aprender? Como eu posso aprender o inaprendível? Como eu posso alcançar o inalcançável? Como eu posso carregar um peso que é alguns milhares de vezes maior do que o meu peso? Carregue através de mim. E aí você obteve, né, a sua lição. Tá bom? Basicamente essa é a ideia. Bem, A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach. O texto do dia 4 é curtinho, se chama Encontrando a Direção. Eu costumava passar tanto tempo reagindo e atendendo a todos que a minha vida já não tinha mais direção. A vida, os problemas e os desejos de outras pessoas estabeleciam o curso da minha vida. Quando eu descobri que era certo pensar e identificar o que eu desejava, coisas impressionantes começaram a acontecer na minha vida. Anônimo. Então, hoje, o seu dever de casa, que você vai fazer na sua agendinha no dia 4 de setembro de 2025, é identificar o que você deseja. Identificar quais são as suas necessidades. E trabalhar para realizá-las com todo o afinco com o qual você trabalha para fazer pelo próximo, tá bom? Cada um de nós tem uma vida para viver, uma vida de propósito e significado. Podemos ajudar o nosso poder superior a dar direção e propósito às nossas vidas, estabelecendo objetivos. Podemos estabelecer objetivos anuais, mensais, objetivos anual, mensal ou diariamente nas horas de crise.
Objetivos criam direção e paz. Objetivos ajudam-nos a conseguir uma vida controlável, que pode ser conduzida na direção que nós mesmos escolhermos. Podemos ajudar a dar direção às nossas vidas estabelecendo objetivos. Hoje prestarei atenção em estabelecer um curso de ação para a minha vida, ao invés de deixar que os outros controlem a minha vida e os meus assuntos, encontrando a direção. Então essa lição tem tudo a ver com esse texto tem tudo a ver com aquele texto do dia 2, desligando-nos dos filhos com amor, né? Por que a gente vai falar de filho? Porque filho, né, tem relação mais difícil do que pai com filho, mãe com filho, né? E aí chega um ponto que você tem que entregar a vida do seu filho para o seu filho, porque o seu filho já cresceu. Que nem aquela águia, que quando o bebê águia não quer voar, ela pega e joga ele lá de cima, lá do ninho, lá de cima na árvore, né? Ela sem dó nem piedade, ela joga ele lá, né? Bom, o filho não quer ir, vai ter que ir, né? Senão vai ficar aleijado, coitado, lá em cima sem voar. E aí, quando ela passar pro plano espiritual, que ela não puder levar mais minhoquinha pro filho, como é que fica? O filho morre? Uma coisa que é muito importante que vocês se lembrem a respeito dos filhos de vocês é que vocês precisam preparar os filhos de vocês para a vida. Os filhos de vocês são do mundo, vieram através de vocês. Na verdade, eles são filhos de Deus, chegaram no mundo através de vocês, mas eles pertencem ao mundo. Vai chegar um dia que eles vão ter que ir, seguir o caminho deles, né? Diferentemente do Aslan, né? Se um dia eu passar para o plano espiritual, eu vou ter que deixar alguém. Eu já dei o Aslan, inclusive, para minha ajudante. Eu já falei para ela, se acontecer alguma coisa comigo, o Aslan é seu. Aslan e Shakti Maria, né? Vocês sabem, daqui a pouco eu vou ver se eu consigo pegar a Shakti Maria para mostrar ela para vocês, porque eu mostrei no dia da live, mas muitos de vocês não assistem às lives, né? Então eu vou mostrar para vocês. Shakti Maria, ainda tô lutando com aquele problema dela do pelo, ainda tá muito peladinha, coitada. Muito bem. E eu falo dele, ele olha assim pra cima, ele faz assim, ó. Então, gente, é importante que vocês se lembrem de que nós não somos eternos. Então, os filhos precisam aprender autonomia. Com alguns vai ser mais difícil de ensinar, com outros não, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um menino que é autista, né? A gente não sabe exatamente como é que vai ser a evolução dessa criança, né? Mas ela tá fazendo de tudo pro menino ficar bem. E ela falou um negócio muito bonito pra mim nesse final de semana. Ela falou: se Deus quiser, o meu filho vai ficar bom e ele vai pro mundo. E eu achei tão bonito, sabe? Achei tão bonito porque é isso. Vai pro mundo, vai viver a vida, vai experimentar, né? Vai ter que criar meios de ter autonomia, não é? Então é isso. E isso é importante. É importante que vocês se lembrem disso, tá bom? Sem perdão ainda serei cego. Passamos então para o livro de Barbara Stanny, Sucesso Sagrado. O poluente número 4 do empoderamento é a culpa, tá? Sempre que você responder com o seu ego, você vai experimentar culpa e você vai ter medo da punição. Frase de Um Curso em Milagres. Há uma antiga piada. Como você chama uma mulher que não se sente culpada, que não sente culpa? A resposta da piada: um homem. Então, uma mulher que não se sente culpada não existe, né? Pode ser engraçado, mas tristemente isso é verdade. De fato, um estudo recente confirmou que as mulheres sofrem significativamente mais de culpa do que os homens.
A culpa, colocada de forma simples, é o sentimento que você tem como se você tivesse feito algo errado ou ruim. Quando você adiciona o sucesso sagrado pela primeira vez na sua vida, os seus níveis de culpa vão provavelmente chegar à estratosfera. Estou traduzindo aqui de maneira informal a expressão dela, tá? Que não teria uma tradução em português literal. Toda vez que a sua alma pede a você para se desviar da norma, deixar a sua zona de conforto, o seu ego, o que o seu ego vai fazer, né? O seu ego vai ficar pirado, ele vai contra-atacar, né? Vai ficar fora de controle e vai usar a culpa como um chicote para manter você no seu lugar. Avisando você sobre as consequências pavorosas da desobediência das suas regras. Que regras? As regras do ego, tá bom? É desafiador, na melhor das hipóteses, fazer algo como, por exemplo, gastar alguns dias ou até mesmo algumas horas sentando-se no sofá, olhando pela janela fixamente, sem se sentir como uma perdedora, como um perdedor, né? Como uma pessoa preguiçosa. E colocar você mesmo em primeiro lugar, dizendo... E sobre colocar-se em primeiro lugar, dizendo não para outra pessoa que precisa de você. Ixi, essa é difícil. Sim, as pessoas vão pensar que você é uma pessoa terrível. E a culpa vai se tornar intolerável. Você não vai querer ter nada a ver com o sucesso sagrado. No mínimo por um grande tempo. Mas seguir contra, né, essa manada, digamos assim, seguir contra a corrente é exatamente o que a grandeza requer. Como uma pessoa muito sábia uma vez me explicou, a culpa é a raiva que você não sente que você tem o direito de sentir. A culpa é autodestrutiva, a culpa te imobiliza, é um curto-circuito para a mediocridade. É um obstáculo à cura. Você sabe que você está agindo a partir da culpa quando você se escuta a si mesmo dizendo: eu deveria. Olha o ego aí. Como a maravilhosa cantora Athena Burke diz para as mulheres no Retiro do Sucesso Sagrado: qualquer coisa que venha depois do eu deveria é uma mentira. É uma mentira do seu ego. Eu sempre falo disso para vocês e aprendi isso com Louise Hay. A Louise Hay que fala isso. Que o deveria é a sua mente inferior. Eu deveria ser mais magra. Eu deveria ter feito diferente. É o meu ego, né? Fiz o que pude. O antídoto para a culpa do guerreiro, para a culpa nos chama para termos a disciplina mental de parar. Parar de julgar, parar de se autoflagelar, parar de entrar em pânico. E aí eu vou dizer algo que a própria Louise Hay dizia: parar de se assustar. Nós nos assustamos o tempo todo. E então, volte-se para o seu grupo de colaboradores, o seu ninho de amor, a sua melhor amiga, para obter o apoio, para obter uma... como é que eu vou dizer aqui, meu Deus? Essa palavra é difícil de traduzir.
para obter um conforto, né? Um consolo e apoio para que você possa confiar e confiar na sua verdade e honrar as suas próprias necessidades. Mesmo se parecer que o mundo está dizendo para você que gostar de dizer para você que você é uma preguiçosa, um preguiçoso ou um egoísta. Vocês percebem como os homens não têm problema com isso? Chama um homem de egoísta para você ver se você faz cócegas nele. É mais fácil você apertar a barriga dele e ele começar a rir, né? Ou se sentir incomodado, né? Gente, o meu mestre nesse sentido é papai. Papai pode ter acabado de fazer uma M, sabe aquela bem grandona? Ele vai falar pra você que não foi ele. Ou que não foi uma M. Não fui eu, não foi uma M, eu não vi, foi sem querer. Isso não. E ele vai embora, né? Eu me lembro que eu tinha um chefe que... Vocês vão ver como eu também sou abusada, né? Eu tinha um chefe que ele era o rei de... Sabe aquele peixe ensaboado? Ele escorregava lindamente. E aí, um belo dia, eu fiz um trabalho, mandei pra ele. Ele tinha que terminar o trabalho e mandar pra frente. Ah, gente! O homem fez tudo, menos o que ele tinha que fazer. Aí chega uma bronca para mim, via correio. Chegou uma correspondência na empresa, sei lá o quê. Eu não me lembro exatamente como foi. E aí eu fui confrontá-lo. Ele falou pra mim que não era com ele. Na cara de pau, gente. Ele falou pra mim que... E ele ainda virou pra mim, eu me lembro assim, ele falou assim pra mim, essa carapuça não me serve. Ele teve a cara de pau de dizer pra mim que não era ele que tinha que ter feito o que ele tinha que ter feito. Mas eu gostava muito dele, eu me dava muito bem com ele. Eu fui lá e resolvi o problema. Mas os homens têm essa capacidade maravilhosa de dizer, eu não fiz, não foi comigo, não é meu, não tenho nada a ver com isso. E vocês sabem de quem é a responsabilidade deles? Eu vou voltar pro problema. É nossa. Nós mulheres criamos eles assim. Tá? Por causa das nossas crenças inconscientes a respeito do valor do masculino e do valor do feminino. Mas isso a gente vai falar no final do ano. Muito bem. Lembre-se de Tracy, a produtora de TV, né, que trabalhava com produção de TV, que teve um lampejo sobre a sua raiva reprimida e que então golpeou a parede com uma toalha. Da última vez que eu falei com Tracy, ela alegremente me disse, eu estou emergindo de um casulo para uma nova vida. Ela assumiu ela arranjou um emprego ponte, né? Como passeadora de cachorros para gerar uma renda estável que desse a ela tempo para pacientemente descobrir e botar em prática qual seria o seu próprio movimento na sua carreira. Eu me sinto feliz até o núcleo, declarou ela. E eu poderia dizer para vocês que ela realmente quis dizer isso. No ano passado, eu estava ansiando por um tempo livre, um tempo de calma. Eu olho para trás e eu me lembro como eu fiquei culpada de não fazer nada, além de me sentar no sofá e sentir os meus sentimentos. Mas eu me obriguei a fazer isso. E então eu estou muito grata por ter feito isso. Ok? Muito bem. A gente vai ler uma outra sessão amanhã, mas eu vou ler a frase que dá início a ela, que é muito boa. Ninguém pode ensinar a você o caminho. Você deve caminhar o caminho. Provérbio Zen. Para vocês ficarem felizes, nós já lemos 80% do livro. Mas eu vou falar para vocês
sobre a culpa do ponto de vista de um curso em milagres, né? A culpa é um dos pilares da tríade ímpia, né? Pecado, vergonha no passado, culpa no presente e medo do futuro, né? E eu vou dar para vocês a frase, uma das duas frases mais disruptivas que eu ouvi da minha mestra de um curso em milagres. Culpa é ilusão de onipotência. Quando você pensa em ilusão de onipotência, você pode pensar exatamente no que Jesus nos fala com relação à tentativa do ego de usurpar o lugar de Deus. Lembram disso? Lembram que é isso vocês se lembram de que é isso que o ego quer fazer? Né? Então, sempre que você se sentir culpado ou culpada, você vai precisar se lembrar do deveria para chamar a atenção para você de que você tá no ego e para lembrar você de que a culpa é a ilusão de onipotência. Nós estamos fazendo o melhor que podemos, todos os dias. Quando nós olhamos para as nossas vidas a partir dessa perspectiva, o nosso movimento de melhoria contínua, ele fica muito mais fácil. Extremamente mais fácil. Extremamente mais fácil. Você vai sem culpa. Você vai se olhando. Você vai se acolhendo. Né? Você vai entendendo que você está fazendo o seu melhor. E nesse sentido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você ter um grupo que te apoia, um grupo com quem você pode compartilhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu espaço sagrado, o seu refúgio seguro, nossa, vai fazer com que você caminhe muito mais rápido. Tá? Se você, a neurociência já provou que se você escreve os seus sentimentos, se você escreve os seus pensamentos negativos, se você escreve, eu tô culpada porque eu tinha que ter sido uma melhor mãe, porque eu errei, eu tô me sentindo mal, porque eu tinha que ter me separado do meu ex-marido 25 anos antes e eu levei 25 anos para ter coragem de sair de um relacionamento destrutivo, pronto, isso para de ter poder sobre você. Tá? Isso já é comprovado cientificamente. É muito importante que vocês entendam isso. A culpa não vai levar vocês a lugar nenhum. Muito pelo contrário, a culpa faz com que nós desenvolvamos conosco mesmos todos os comportamentos de autossabotagem que você possa imaginar. É como eu digo para vocês, a culpa pede punição. Lá, o Leonard Orr descobriu, o fundador da terapia do renascimento, que quando você está culpado, você vai usar o seu carro, o seu corpo, os seus relacionamentos ou a sua conta bancária para se punir. Toda culpa pede punição. Então, se estão acontecendo coisas ruins na sua vida, observe as suas culpas. Escreva-as num pedaço de papel, entregue-as ao Divino Espírito Santo. Você pode estar culpado porque está doente. Você pode estar culpado porque não tem dinheiro suficiente. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito interessante, a gente vai falar disso nos próximos dias. Você sabia que os seus ressentimentos, você sabia que a sua falta de perdão bloqueiam a sua prosperidade financeira? As suas mágoas, os seus ressentimentos, os seus rancores bloqueiam a sua prosperidade financeira. Daí a gente falar, sem perdão ainda serei cego. Sem perdão não serei próspero. Poderíamos falar de outra forma, tá? Sem perdão você não vai ser próspero. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês o motivo. Porque quando você não perdoa, você continua arrastando as correntes do passado atrás de você. Aquilo que o meu ex-marido me fez. Eu ouvi de uma pessoa, uma aluna minha, ela vai saber que é ela, a seguinte frase: meu ex-marido
perdeu o apartamento que nós tínhamos porque ele não queria me dar o apartamento para mim e para os nossos filhos. Olhem a mentalidade deste homem. Eu já ouvi mulheres dizerem para mim assim: o meu ex-marido, ele não trabalha de carteira assinada, ele recusa empregos de carteira assinada para não ter que me dar pensão. Vocês entendem porque sem perdão você não será próspero? Vocês não serão prósperos? Não seremos prósperos. Ah, mas eu já sou próspero. Eu já sou próspera. Mas você pode ser muito mais se você perdoar. Porque perdoar é limpar o passado. Imagina que tem um grude nos seus sapatos. Um grude, um chiclete que impede você de se movimentar. São os seus ressentimentos. Então, se sem perdão você ainda será cego, sem perdão você ainda será pobre. Então, uma boa maneira de você descobrir quais são os seus bloqueios à prosperidade é descobrir a quem você ainda não perdoou. A quem você ainda não perdoou? Talvez você não tenha perdoado os seus pais. E aí você continua na pobreza para provar para eles que eles realmente foram péssimos pais. Você não conseguiu ir adiante na vida. Ah, não, Jaque, você tá louca. Eu jamais faria isso. Sim, você não faria, mas o seu inconsciente faz. Ah! E eu vou usar uma frase lacaniana para ajudar vocês. Tem um gozo masoquista nisso. Tem um gozo. É, gente. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia, né? Você gosta. Ah, você gosta. A gente gosta de reclamar. A gente gosta muito. Tá bom? A gente gosta. Vamos lá. Sem perdão ainda serei cego. O pecado é o símbolo do ataque. Contempla-o em qualquer lugar e eu sofrerei. Pois o perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim, que eu aceite o que a sua visão me mostra, como a simples verdade, e estarei completamente curado. Irmão, vem e deixa-me olhar para ti. A tua beleza reflete a minha. A tua inocência é a minha. Tu estás perdoado. E eu também, junto contigo. É assim que quero olhar para todos hoje. Os meus irmãos são os teus filhos. A tua paternidade os criou e os deu a mim como parte de ti e também do meu próprio ser. Hoje eu honro a ti através deles e assim espero neste dia reconhecer o meu ser. Bom, eu queria fazer uns comentários aqui sobre os comentários que recebi, né? Então vamos lá. Tão bonitinhos os comentários, né? Linda a mensagem que você passou para o Davidson. Você é admirável. Você também, querida. Anunciata de Anola. As sementes que a nossa querida professora semeia estão germinando. Parabéns para a Elaine e para o seu filho Davidson. Muito obrigada, Jaque. Eneida. Cecília Svege. Que tudo, criança no seu canal. Me emocionei. Me emocionei, Cecília. Me emocionei, tá? Ivonete, professora querida, juntos somos mais fortes. Muito obrigada por abrir mais uma porta das muitas que abriu. E com certeza vai continuar abrindo para quem está tendo a oportunidade de te assistir. Até um menino de 10 anos está se iluminando com as suas lições. Maria Magdala, parabéns pela aula maravilhosa, gratidão. Ivone Anitta, que belíssima aula, me emocionei com o relato desta criança iluminada. Ri muito, pois essa história de banho e escovar os dentes, ele foi assertivo. Eu pedi ao Divino Espírito Santo muito uma correção da minha mente. Literalmente disse, entrego a ti, meu Divino Espírito Santo. E a situação se reverteu, Anitta. Se reverteu absurdamente. Muito obrigada, muito obrigada. Nilza, que lindo. Paula, que aula linda, muito obrigada. Ingrid, muito obrigada, querida professora. Aline, perfeito, muito obrigada, querida. Laura, 3 corações.
Jaqueline, que legal você ler a revelação divina da Seichonoye. Faço sutra sagrada todas as segundas-feiras para agradecer aos meus antepassados por eu ser a extensão deles. Obrigada, muito obrigada. O certo é a gente fazer todo dia, né? Eu não faço, não. Eu ouço praticamente todo dia. E aí a Lil respondeu de uma maneira maravilhosa. Davidson, você já é um ser de luz. É isso mesmo, a Lil está correta. Lil, ou Davidson, você já é um ser de luz. Elaine, boa noite a todos. Aqui quem fala é a mãe do Davidson. Ele assiste os vídeos junto comigo pela manhã na hora do café. Vemos os vídeos de 2021 e ele já decorou a fala da abertura da Jaque. Risos, risos. Davidson é uma criança muito inteligente, curiosa, muitíssimo questionador. Todos os dias lê a Bíblia e fica rodeando o meu livro de Um Curso em Milagres. E me pergunta coisas que me deixam de cabelo em pé. KKKKK. Os olhinhos dele brilharam vendo você falar o nome dele. Obrigada pelo seu carinho com o meu filho. Me emocionei com as suas lindas palavras. Muito obrigada. Você me mandou as fotos dele pelo Instagram. E se você me der autorização, eu vou publicar, tá? Para vocês verem o meu aluno mais novo de 10 anos. E aí a Ivonete comentou da menina do Theta Healing que eu comentei ontem, né? Essa moça deve ter saído do atendimento tão feliz, pois sozinha não conseguia ver as possibilidades que tinha. Sim, exatamente. Ela não conseguia ver as possibilidades. O que me lembrou o nosso mestre Gasparetto, que sempre dizia isso, né? Que a função dele no mundo era mostrar para as pessoas que outros caminhos eram possíveis. Era dar outra visão. E nós estamos falando nesse grupo de lições sobre a visão. Tá bom? Meus amores, minhas amoras, é isso. Essa era a lição do dia, tá bom? Eu deixo vocês, então, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.